Olá, bom dia a todos que estão acompanhando essa conversa. Meu nome é Iris, eu sou técnica do SASP Ubuntu, que fica localizado na cidade de Tiradentes. Hoje nós convidamos o Alex Farinelli, ele é advogado e presidente da Comissão Previdenciária da OAB, e a gente vai falar um pouco sobre as questões do direito previdenciário e também sobre a questão dos BPCs, né? Sobre esse tal pente fino que está acontecendo, né? Muitas pessoas procuram o nosso serviço, né? Por conta dessa nova situação. E aí o Alex Farinelli vai falar um pouco para a gente, tá bom? E aí, conforme for no decorrer da conversa, a gente vai falando um pouquinho como que é o nosso trabalho aqui no território da cidade de Tiradentes, tá bom? Seja bem-vindo, Alex. Olá, muito bom dia, tudo bem? Prazer imenso de estar aqui presente com todos vocês. Agradeço imensamente pelo convite que me foi ofertado. Já estive aí presencialmente, pouco antes, né, desta pandemia que, infelizmente, acometeu a todos nós. E, mais infelizmente ainda, eu creio que ainda vai durar mais um certo tempo, né? Eu não vejo, no caso, nada de solução no curto prazo. Eu fiz um trabalho semelhante sobre essa questão do BPC, benefício de prestação continuada. E, por muitos também, é conhecido como LOAS, né? Então, eu vou lá pedir o LOAS, né? Na verdade, LOAS quer dizer abreviação de Lei Orgânica da Assistência Social. Mas, no fundo, né, isso não difere quase nada. A pergunta principal que as pessoas fazem é: vou receber o meu dinheiro ou não vou receber o meu dinheiro? E antes de falar se vai receber ou não, eu creio que seria muito interessante explicar primeiro qual é a finalidade do LOAS ou do BPC, e principalmente esclarecer um pouquinho sobre essa questão de por que está acontecendo toda essa operação pente fino. Primeiro, nós temos que diferenciar o que é BPC de uma aposentadoria. O BPC, ele não é aposentadoria. Ele não é um direito garantido. Fala, não, mas é direito meu. Então, quando a gente fala em direito, a gente fala de algo que já preencheu todos os requisitos. Eu apenas vou lá, faço o pedido e retiro. É como se eu tivesse comprado um produto. Olha, comprei o produto, passou o prazo de entrega e agora eu vim buscar o produto aqui na loja. Quando a gente fala de direito, esse benefício de prestação continuada, ele é um auxílio, ele é, digamos que, um amparo, é algo criado pelo governo federal para tentar ajudar as pessoas que, segundo o critério da lei, preenchem características muito próprias. Por exemplo, mas Alex, o que diz a lei? E a lei diz exatamente isso. Terá direito ao BPC, benefício de prestação continuada, a pessoa que se enquadrar dentro destes requisitos. Idoso, acima de 65 anos de idade, homem ou mulher, tanto faz, a idade mínima é essa. E se for pessoa portadora de deficiência física, mental, pouco importa qual seja a deficiência. O importante é que seja uma deficiência grave. Não é, no caso, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de deficiência que vai gerar a concessão deste benefício. Muitas vezes as pessoas imaginam, mas eu estou com laudo nas mãos. Tudo bem, mas o laudo diz, olha, né? Deficiência leve, deficiência moderada. Então, não vai preencher os requisitos para poder receber este benefício. E um dos requisitos principais é quando se fala do critério miserabilidade. Mas, Alex, você não está falando de pobreza? Não, eu estou falando de uma linha que fica abaixo ainda da linha de pobreza. E por que eu vou falar miserabilidade? Porque é o termo que está na lei. Eu não posso fugir da lei. E como é que está esse critério agora, Alex? É justamente o seguinte: vai fazer direito à concessão deste benefício as pessoas com renda mensal per capita ou renda mensal por cabeça
desde que fique abaixo de 1/4 de salário mínimo. O nosso amado presidente, que governa hoje o Brasil, no ano passado ele havia facilitado um pouco, né, o critério. Ele havia colocado um critério de até meio salário mínimo em razão da pandemia que estamos vivendo, mas neste ano ele já colocou, falou, olha, a partir de agora o critério é menos de 1/4 de salário mínimo. Então, calcula aí, vai, R$ 260, R$ 270 por pessoa, por pessoa. Mas, Alex, isso não é o suficiente para poder viver. Eu também concordo, eu sei disso, né, plenamente. Mas isso está escrito na lei, eu não consigo fugir dela. E deixando o trabalho bem prático, bem assim, para poder facilitar o dia a dia mesmo, de onde que se retira esse critério? Basicamente, este critério, a fonte de consulta principal é o CAD único. É este documento que é preenchido lá no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, aonde as pessoas fazem uma declaração de renda, dizendo, olha, eu me comprometo a falar somente a verdade, estou aqui só pela verdade. Dentro da minha casa só mora eu, meu esposo, ele está desempregado, todos estão desempregados e nós estamos sem renda nenhuma. E aí, lá naquele CAD único, coloca número de CPF. Mas por que coloca CPF? Porque o CPF ele é a base de dados de consulta. O governo federal ele vai pegar todos os recursos que ele tem, tecnológicos, e vai jogar o CPF. Apareceu lá no CPF, que a pessoa trabalha registrado, vai aparecer renda junto à Caixa Econômica Federal, junto aos demais órgãos, vai aparecer que recebe algum tipo de benefício previdenciário, e a partir dali, o benefício já vai ser negado de pronto. Ela falou, olha, benefício negado, cruzamos aqui as informações e realmente não vai receber porque tem renda dentro da família. Então, quando nós falamos na concessão de BPC, benefício de prestação continuada, o CAD único ele é o documento mais importante que nós temos para poder apresentar. Existem situações, tá? Eu sei, a Iris sabe, a grande maioria do Brasil sabe. Muitas vezes, o CAD único, ele não representa aquela verdade daquela casa. Porque tem pessoas lá dentro que trabalham registrada, ou tem pessoas lá dentro que fazem bico, que tem renda informal, só que na hora de fazer o CAD único, a pessoa omite isso. E cabe deixar aqui, no caso, bem claro, né? O meu interesse seria que todas as pessoas tivessem direito à renda. Mas aquela pessoa que omite informações ou coloca informações que sabe não ser verdadeiras, ela está correndo o risco de crime. É uma declaração falsa. Uhum. E por se tratar... Pode falar, Iris. Desculpa. Pode fazer um bate-papo. Isso. Além dessa questão de eles identificarem através, uma das ferramentas, né? Para identificarem a questão da renda per capita, né? Existe alguma relação com movimentação bancária? Porque às vezes a pessoa não trabalha registrada, mas de repente ela é autônoma, mas tem uma movimentação ali que vai depositando alguma coisa. Isso interfere na avaliação? Ó, assim, tá? Movimentação bancária normalmente não entra. Mas por que não entra, Alex? Porque movimentação bancária ela é protegida pelo sigilo bancário, né? São informações que são sigilosas. Já tivemos propostas de lei aonde o governo falou, olha, vamos colocar aqui que a pessoa vai ter que abrir mão do sigilo bancário dela e a conta bancária dela vai ficar à disposição de todo mundo. Mas foi barrado, né? Mas foi assim mesmo, foi barrado. Senão eles iam descobrir que a eles tem milhões lá guardado, né? E descobrir que o pessoal, tá vendo?
está aqui pedindo BPC, mas tem 3 milhões de reais ali na conta. O que interfere bastante, assim, tentar fazer um bate-papo bem descontraído, tá? O que interfere bastante na análise da concessão do BPC? A casa. O imóvel interfere bastante. E aqui eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Sou presidente da Comissão Previdenciária da OAB, sou professor de Direito Previdenciário e palestrante, mas também tenho processos judiciais. Então, eu vejo duas situações diferentes. Quando eu faço um pedido de BPC na agência do INSS, por conta da pandemia, por conta de limitação de pessoal, o INSS não manda uma assistente social na minha casa, olhar se tem piso, azulejo, se o fogão é aquele fogão elétrico que você aperta o botãozinho, ele liga, o micro-ondas, se a televisão é de 50 polegadas ou mais. Muitas vezes, por conta da pandemia, o único critério que o INSS está utilizando é o cruzamento do CRAS. Pega o CPF, consulta, ó, não apareceu, né, ninguém trabalhando registrado, libera o benefício. Para concessão de BPC, eu confesso que este é um dos melhores momentos para poder pedir benefício. Justamente por conta desta ausência de pessoas, né? Por quê? A gente sabe que é comum também, né? A pessoa, muitas vezes, ela não tem uma vida profissional vinculada ao INSS, com renda formal, carteira registrada, tudo bonitinho. Entretanto, ele é um profissional liberal, é um pedreiro, é um gesseiro, é um pintor, é um eletricista, é alguém que tem um pequeno comércio, e dentro dessa vida dele produtiva, ele conseguiu fazer uma casa boa, uma casa de 3 quartos, piso, azulejo, aquela parte toda. Mas nunca teve esse vínculo formal com o INSS. Quando a gente manda o processo para a justiça, especialmente vocês, né, que trabalham no SASF, essa linha, e encaminha lá para o Juizado Especial Federal, já cabe a vocês alertar, tá, a pessoa assistida, como dizem os assistentes sociais, né? Cada um tem uma linguagem própria, né? O assistente social fala assistido. Eu digo isso porque minha esposa também faz serviço social, trabalha na rede Moca e no SASF. E aí, então, assim, quando manda para lá, a situação muda. Quando eu mando o processo para o juiz ele não abre mão de mandar um assistente social na casa da pessoa. E o assistente social, no estrito dever dele, legal e da lei, tira fotos do imóvel, manda as fotos para o juiz, coloca as fotos no processo, e a grande maioria dos juízes hoje, que é uma dúvida muito comum para quem trabalha na área, a grande maioria dos juízes hoje, eles falam, olha, não quero saber se os filhos moram na casa ou se não moram na casa. Eu quero o CPF dos filhos, renda dos filhos, e eu vou cruzar informações. Se tiver algum filho com uma renda razoável, acima de 3 salários mínimos, que dá pouco mais de R$ 3.300, eu tenho várias sentenças aqui onde o juiz fala, não vou conceder BPC de jeito nenhum. Eu quero que este filho que não mora na casa, que é casado, que tem esposa, que tem filhos, ajude a mãe dele ou ajude o pai dele, que se encontra em situação de vulnerabilidade social, porque antes de chamar o Estado para poder ajudar financeiramente, esta pessoa tem filhos. E é os filhos que têm o dever de ajudar os pais. Ou seja, tem que tomar todo esse cuidado. Na esfera administrativa, o INSS abre mão disso. Quando a gente manda para o juiz não abre mão.
E aqui eu já esclareço os pais, né? Porque tem muitos pais que são orgulhosos ou não querem ser um peso para os filhos. Falar, ah, mas tadinho, né? O dinheiro do meu filho é dele. Ele tem as contas dele. Mas o juiz ele fala que realmente é responsabilidade dos filhos cuidar dos pais, assim como é responsabilidade dos pais cuidar dos filhos quando são pequenos. Até aí, você concorda também com esse entendimento, Iris? Na verdade, assim, dentro do serviço social, o olhar, né, do assistente social fica um pouco contraditório, um pouco fora, assim, da nossa avaliação, essa questão de, por exemplo, tirar fotos, né, criar provas, né, em relação aos bens que a pessoa tem dentro da casa, porque de repente pode ser o momento dela agora, né, que ela está nessa vulnerabilidade social, que independente se ela tiver uma TV de plasma, um carro, enfim, né, é um pouco contraditório aqui para gente, para quem é assistente social. Então, né? É interessante esse tipo de bate-papo igual o nosso, porque a gente integra as informações, né? Vocês têm, por exemplo, vocês acompanham a vulnerabilidade social muito de perto, vocês estão presentes dela, enquanto que o poder judiciário, ele acompanha male male umas fotos. E assim, né, eles não querem saber, né? E assim, infelizmente, esse é o entendimento do Brasil hoje, né? A grande maioria dos juízes, eles pensam assim: eu tenho aqui negativa de benefício porque o juiz foi lá e colocou. E o juiz escreveu: a casa está revestida de piso e azulejo. Os móveis se encontram em bom estado. E o argumento principal que o juiz coloca é justamente o seguinte: ele fala, olha, a intenção principal deste BPC não é trazer conforto financeiro, não é trazer um dinheiro para a pessoa poder pagar uma TV a cabo, pagar uma conta de internet. Ou seja, a intenção deste benefício é que a pessoa compre comida, é alimento, é um benefício para extrema necessidade. Sim, é tanto que Pode falar, tem Iris. essa diferença, né, da questão previdenciária para quem contribuiu, teve a carteira assinada, né? Então, o BPC ele vem mesmo dentro da questão da LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, e aí tem essas duas vertentes, que é para idoso, aquele idoso que encontra-se realmente na questão vulnerável, e para quem é o BPC deficiente, né? Um dos nossos grandes problemas, Farinelli, que a gente tem aqui no nosso serviço, é a questão do deficiente, BPC deficiente. Porque entra toda aquela questão do CID, nem todo o CID é aprovado, né? Aí depende também da questão do acompanhamento na saúde. Muitos casos a gente tem que ver não só o contexto daquela pessoa, mas o contexto social, econômico, onde ela mora. Então, isso acaba dificultando um pouco naqueles casos quando é impedido, indeferido pelo INSS. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão quando a pessoa vai recorrer. Vamos lá. Ó, este ponto, tá? Esta questão dessa chamada interpretação da chamada deficiência é um problema terrível, tanto para vocês, quanto para nós, quanto para o direito em geral. Por quê? Quando a gente fala em deficiência, a gente tem que encaixar não somente a deficiência física, mental da pessoa, mas assim, o próprio ambiente aonde a pessoa vive pesa muito. Por exemplo, no caso, tá? Vamos pegar uma pessoa que seja deficiente na cidade de Tiradentes. E aí, a gente analisa o seguinte: como é a casa desta pessoa? Ela é plenamente, né, adaptada? Ela possui recursos para que ela tenha uma vida independente dentro deste imóvel dela? Barra para o banheiro, toda aquela parte, suporte, acessibilidade. E a gente pega uma pessoa que possui a mesma
o mesmo grau de deficiência. Entretanto, ela mora, digamos que lá na região do Morumbi, Jardins, tudo. Ou seja, a mesma deficiência, ela não pode ser enquadrada da mesma forma. Ela tem que ser enquadrada de acordo com a região que a pessoa mora. E, principalmente, com os recursos que a pessoa tem acesso. Por exemplo, é um deficiente, no caso de uma classe financeira um pouco melhor, vai poder comprar um carro adaptado, vai poder se locomover, a casa, monta-se toda essa questão de adaptação. Agora, pega a cidade de Tiradentes, quantos ônibus? Qual que é o horário dos ônibus aí que passa para a pessoa portadora de deficiência? Ou seja, né, além de ter o transporte público, essa pessoa ela precisa de acesso dentro do próprio imóvel em que ela mora, para que ela tenha o mínimo de independência. Toda esta parte de deficiência, eu vou dizer até o seguinte, tá? O principal de tudo não é nem o CID que tá no laudo da pessoa. O principal de tudo é analisar o contexto, o local que ela mora, as condições, se o local oferece condições de acessibilidade para ela. Então, assim, quando vocês vão fazer o recurso, tá, junto ao INSS, um dos pontos que vocês têm que bater de frente é, olha, essa pessoa ela mora no extremo leste da Zona Leste, não temos ruas adaptadas, calçadas adaptadas, transporte público adaptado. Tudo isso, no caso, vai somar para vocês. Ou seja, né? Quanto menos recursos financeiros, mais eu vou precisar de condições de acessibilidade. Quanto mais vulnerável a região, vocês pegam o recurso de vocês e colocam, né? Da deficiência do requerente, mas coloca principalmente do local aonde a pessoa vive, para que fique bem claro, olha, ela não mora na região dos jardins, as calçadas não são adaptadas, o transporte público não é, no caso, né, fornecido, posto de saúde, se o atendimento é feito em casa ou não. Então, assim, tudo isso vocês vão colocar dentro do recurso de vocês. Sim, sim. E é justamente a nossa realidade, né? Porque aqui na cidade de Tiradentes, para quem não conhece, além de ser uma região muito populosa, a estrutura não garante uma qualidade mínima de vida aqui para as pessoas. Isso acaba, de certa forma, também até desenvolvendo, ajudando a piorar mais essa condição de saúde, né? Ou quem não tem, acaba criando, né, condições de saúde que vai acabar repercutindo na solicitação de um BPC, por exemplo, né? Que acontece? Aqui na cidade de Tiradentes, o número de serviços, políticas públicas é muito pequeno, não dá conta de atender toda a população. Então, acredito sim que essa questão de não ter esses recursos, como você disse, né? Um transporte adequado no horário certo, serviços funcionando como deve ser feito, acaba repercutindo também na piora dessa pessoa, né, desse munícipe, e, enfim, acaba sobrecarregando essas solicitações. Ó, assim, tá? Segundo a prática onde eu acompanho, quanto menor o recurso público, quanto menor a estrutura, maior é o número de requerimentos do benefício. E é justamente para isso que este benefício que ele foi criado, para poder auxiliar e atender esta parte, né, da população, concedendo o mínimo de dignidade para ela. O trabalho de vocês é maravilhoso, é um trabalho assim de linha de frente, né? E é justamente esse diferencial, juízes, né, o pessoal, no caso, que criam essas leis, dificilmente eles conhecem esta área de, no caso,
vulnerabilidade de pisar no próprio local. Então, assim, é vocês que acabam transmitindo essa situação para eles. Em alguns recursos, eu até diria para vocês colocarem fotos da casa, calçadas, rua, indicar que ali realmente não tem o transporte público adequado, com aqueles ônibus, né, com escada, para poder pegar a pessoa, poder levar. Muitas vezes, a dificuldade maior da pessoa, inclusive, é para poder sair de casa. Por falta de recursos financeiros, não tem aquela rampa de acesso adequada até chegar nesse transporte público e o tempo gasto para isso. Uma outra situação que vocês também podem colocar é que, normalmente, as pessoas portadoras de deficiência, elas precisam do suporte de uma outra pessoa. Ou seja, tem muitas mães, normalmente acaba ficando, né, para a mãe. Tem muitas mães que não podem trabalhar, não podem exercer um trabalho formal, registrado, com vínculo junto ao INSS, porque já tem este encargo de ficar 24 horas cuidando dessa pessoa deficiente. Sim. Essa é uma das discussões que a gente sempre procura ter com as famílias de reflexão mesmo, né? Sobre a questão da mulher, no caso, né? E sempre, infelizmente, acaba colocando ela no papel de cuidadora. E aí, para isso, só existe, no caso de uma família totalmente vulnerável, o único benefício dessa família vai ser esse BPC. E aí, essa mulher que, de repente, às vezes ela trabalhava fora, tinha toda uma vida, né? Toda organizada, ela teve que abrir mão de algumas coisas para exercer os cuidados de algum membro da família que de repente recebe o BPC e também não é respaldada, né? Não tem nenhuma, Com certeza. nenhuma outra verba, algum auxílio para dar suporte para essa mulher. Esse que é um dos nossos grandes problemas também, que a gente reflete bastante com as famílias, né? A mulher sempre na posição de cuidar, da cuidadora, né? Uma outra questão que eu queria fazer para você, perguntar, Alex, é em relação, qual que é o seu olhar hoje, que assim, a gente vai identificando que nesses últimos anos as questões de solicitações, serviços públicos vão ficar cada vez mais informatizadas. Claro que a gente identifica que é para uma melhoria, otimizar certas coisas, mas essa questão de colocar, por exemplo, para uma pessoa que tem algumas dificuldades de leitura, ou de acesso à internet mesmo, dela mesma fazer essa solicitação com o BPC, quando não tem um serviço como o SASP, por exemplo, para dar o auxílio. Como que você enxerga isso? Olha, eu vou dizer para você a realidade que eu enfrento, tá? Tudo que eu vejo aqui, eu também estou, né, no extremo leste, aqui da nossa região de São Paulo, tá? Estou em São Miguel Paulista, e os nossos debates sempre foram nessa linha. Quanto mais eu informatizo o sistema, mais eu crio exclusão digital. Por quê? A intenção em si do sistema, no caso, informatizar, gera uma melhora de tráfego? Gera, com certeza, gera uma melhora de tráfego. Só que isso facilita muito para quem? Para quem tem acesso a todos esses recursos. Tem uma boa internet. Muitas casas hoje não possuem mais computadores. A pessoa pega e faz uso tudo via celular, ela substituiu o computador pelo próprio celular. Entretanto, assim, quanto mais informatização do sistema, mais eu precisaria de inclusão digital. Por exemplo, né? Eu estou com a tela aberta aqui do sistema Meu INSS. Esta tela aqui e esse sistema montado, ele é instável, cai demais, fica vários dias fora do ar, e sem contar que ele é um verdadeiro ninho. Ele é um ninho onde você imagina uma casa, tem uma porta de entrada e tem 1.200 cômodos dentro desse labirinto. Para você saber exatamente qual caminho que você vai seguir, você precisa treinar. Treinar, treinar e treinar. Para você poder treinar, você tem que ter um bom acesso à internet,
um bom sistema de inclusão digital e ainda por cima fazer, no caso, leitura de termos técnicos, que muitas vezes fala, código B91, código B32, código B31. Então, assim, a gente acaba, na verdade, afastando o requerimento de, no caso, o BPC, da população mais carente. E aí se torna cada vez mais necessário ainda esses centros de integração e esses trabalhos já que vocês fazem. Aqui no meu escritório, basicamente, eu faço 90% previdenciário. Então, eu já treino isso, eu vivo isso, dou aula sobre isso, e mesmo assim ainda tem vários locais que eu não acho a função que eu gostaria que tivesse. Então, assim, quanto maior a informatização, maior vai ser a exclusão digital. E aí o governo deveria trazer justamente programas de inclusão digital. E isso não apenas para o meu INSS. Quantos idosos hoje que têm dificuldade para poder usar um caixa eletrônico? Vários bancos já falam, não, olha, saque você não faz mais aqui na boca do caixa. Aprende a usar o caixa eletrônico. Como se fosse algo simples. Não é algo tão simples. E a gente acaba caindo numa outra margem, né? Quanto menor o conhecimento técnico que a pessoa tiver, mais vulnerável ela fica para fraudes. Sim. A crítica não é nem tanto assim, essa questão da tecnologia. A gente entende que ela vem para ajudar a gente, né? As pessoas. Só que acaba sendo isso que você falou, Alex, acaba sendo uma barreira, uma forma de impedir que mais pessoas tenham acesso a esse direito, né? Essa que é a nossa briga. Faz bem de brigar. Briguem mesmo, levem isso. Eu estou com um projeto junto à OAB, aqui, São Miguel Paulista, da gente levar um projeto de inclusão digital, que é justamente ir nas comunidades e ali a gente levar, olha, essa é a tela do INSS, isso é o sistema, a informatização funciona deste jeito, e a partir daqui, levar a inclusão digital é questão de cidadania e de integração social. Acho que junto, eu acho bacana, sim, esse projeto, mas junto disso também criar mais estruturas, por exemplo, criar mais telecentros, porque, por exemplo, voltando à realidade de Cidade Tiradentes, a gente tem pessoas que não têm nem celular, em pleno 2021, né? Então, as que não têm vai pedir para vizinhos, e às vezes, dependendo do local, a gente tem regiões também que não tem sinal de celular, então a gente enfrenta diversas formas, que é dentro dessas questões que acaba sendo um funil, né? Acaba sendo barreiras para as pessoas terem o impedimento desse acesso ao direito, né? Agora, uma outra questão também que a gente vai identificando, que vai dificultando até para nós, enquanto trabalhadores, Alex, nessa questão que antigamente a gente tinha um acesso a algumas unidades do INSS, tinha assistente social, para a gente conseguir dialogar, entrar em contato, ter um canal assim direto, né? Parece que hoje em dia a gente tem mais dificuldade, esse impedimento, né, de conversar diretamente com elas. Enfim, parece que fica só nessa questão do olhar da perícia médica. E aí vai entrar, né, numa questão que eu identifico, pelo menos, né, que acaba sendo uma das formas também de impedimento, que não vai ter esse olhar amplo da situação da pessoa, né? Assim, tá? Quando a gente trata de perícia médica, né, previdenciária, eu tenho, no caso, alguns amigos que são peritos junto ao INSS. Eu posso até marcar um evento desses para esse meu amigo perito estar, no caso, conversando com vocês. E ele gosta muito de auxiliar, uma pessoa muito do bem, ele gosta muito mesmo de ajudar. Com relação à perícia médica, a gente enfrenta, no caso, uma barreira agora maior ainda. Por quê? Recentemente, os peritos do INSS, eles ganharam autonomia. Eles não são mais vinculados ao INSS. Foi criado, através de lei,
a chamada carreira dos peritos federais. Ou seja, eles ganharam autonomia individual. Ou seja, quanto mais autonomia, menos integração eu tenho. As gerências executivas do INSS que a gente tem acesso, eu não posso reclamar nada da agência executiva leste, que é onde eu tenho acesso aqui. Já nos chamaram para participar de reuniões, bate-papo, apresentar projetos. Uma das nossas propostas foram, olha, a gente poderia criar uma integração disciplinar. Gerência executiva, na época também estava a OAB, convidamos também a Associação dos Peritos Médicos, e tem uma assistente social que faz um trabalho muito lindo aqui na nossa região, que é a Jeane também, do SASF e do MOCA. Então, nós também fizemos alguns eventos, dizendo, olha, vamos integrar todo mundo, porque uma das questões de perícia médica que a gente mais encontra dificuldades é deficiência é uma coisa, incapacidade é outra. Então, incapacidade qual é? Incapacidade é a impossibilidade total de exercer uma atividade profissional. Isso é incapacidade. A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela consegue desenvolver uma atividade profissional dentro das limitações que ela possui. Tanto que, quando vai prestar concurso público, tem vaga reservada para deficientes. Ou seja, a perícia médica, muitas vezes, a gente reclama da qualidade dela. A distância entre o perito e a pessoa que está sendo avaliada ali na mesa. Muitas vezes, eu sempre ouço reclamações do tipo, mas, doutor, o perito nem olhou no meu rosto, o perito pegou o laudo e eu fui falar, não, por favor, não fala nada não. Começa a digitar e deixa ali. Quando acontecer situações deste tipo, tem que relatar para a ouvidoria. Antes mesmo de pegar o resultado da perícia, já pega, já sai dali, primeiro telefone, ouvidoria. Ó, foi atendido pelo médico perito tal, sala tal, agência do INSS, número tal. Entretanto, o perito me tratou da forma A, B ou C. Eu tenho um relato muito triste sobre perícia, que foi um atendimento de um cliente meu. Ele era portador de uma doença psiquiátrica, e ele não... Era síndrome do pânico, e um dos problemas da doença psiquiátrica é que, aparentemente, a pessoa do lado de fora, a pessoa está saudável, 2 braços, perna, tudo, ela desenvolve ali, ela se apresenta saudável. Mas a questão dela, ela é interna. E essa pessoa fez a perícia, relatou comigo que foi muito maltratada dentro da perícia médica, e passado 2 horas depois, eu fiquei sabendo que teve um acidente na linha do trem, aqui na linha leste, sentido era Brás-Calmon-Viana. E esse meu cliente havia praticado suicídio, ele se jogou na linha do trem. E pouco antes dele se jogar na linha do trem, ele me disse que ele foi muito humilhado na perícia médica. Então, a gente sabe essa dificuldade de perícia médica. Mas eu sempre oriento. Perícia médica é laudos, exames, não simular sintomas, ser verdadeiro, ser correto. Eu conheço alguns peritos que me falam, Alex, eu já adquiri algumas técnicas ao longo do tempo. Eu aperto o lado esquerdo. Eu sei que eu, apertando o lado esquerdo, não vai atingir nenhuma outra parte do corpo. E eu pergunto, olha, tá doendo a parte X? E a pessoa fala, tá doendo. Fala, olha, eu já sei no caso que é mentira. É simulação. Então, assim, a gente tem de quebrar essa linha de que quando eu procuro um médico para fazer tratamento médico em mim, eu estou buscando um médico porque eu quero a cura.
eu quero melhorar. Então, eu crio uma relação de confiança com o médico, porque o nosso objetivo é o mesmo. Só que quando vai ter uma perícia médica, os objetivos, eles ficam, em tese, contraditórios. No caso que está sendo avaliada, ela encontra no médico perito uma grande barreira para ela poder alcançar um benefício previdenciário. E o médico perito, ele cria uma outra barreira dentro dele, dizendo, olha, mais uma pessoa aí que está querendo receber benefício previdenciário sem precisar trabalhar. Então, assim, nós vamos ter que lutar com barreiras sociais, culturais e trabalhar a enfermidade com o máximo de respeito e carinho. Vai ser um trabalho longo e duro. Sim, sim. Uma outra questão que eu acho importante você compartilhar com o pessoal, Alex, sobre essa questão de qual é o funcionamento em relação a... Porque parece ter uma pontuação, não é isso? Para que seja aprovado o benefício. Pode repetir? Não ouvi. Em relação às pontuações, pela avaliação social, pelo perito médico, para que assim a pessoa consiga receber o benefício. Ó, assim, tá? Para todo benefício, para a pessoa portadora de deficiência, existe um formulário. É um formulário padrão, repleto de inúmeras perguntas, aonde o formulário se divide questões de acessibilidade, condições sociais, que é justamente o que nós falamos naquele início. Eu posso tratar a pessoa que mora na cidade de Tiradentes da mesma forma que eu trato a pessoa que mora lá nos Jardins? Não, eu não posso. As condições sociais, elas são completamente diferentes. Por mais que eu tenha uma mesma enfermidade, uma mesma deficiência, os assistentes sociais, e quando se faz desse requerimento, tem de colocar com muito ênfase aonde mora. Cidade Tiradentes. Para quem nunca ouviu dizer da cidade Tiradentes, coloca um pouco de infográfico. População X, cidade X, IDH, índice de desenvolvimento humano X, coloca lá também, né? Acessibilidade via transporte público, metrô, ônibus, quanto menos condições sociais tiver, melhor deveriam ser as condições para a concessão do benefício. As pessoas me perguntam, Alex, mas recém-nascido também se enquadra nessa linha de portador de deficiência? Claro que se encaixa. Quando nós estamos falando de crianças e recém-nascidos, eu não estou falando de capacidade de trabalho. Até porque, mesmo a pessoa não sendo portadora de nenhuma deficiência, ela vai ser avaliada igualmente. Tem crianças ali, primeiras perguntas que eu tenho que fazer. Acesso à escola? Tem acesso à educação? Frequenta uma sala individual da rede pública igual todas as demais crianças? Mais do que, no caso, frequentar uma sala de aula. Ela consegue desenvolver a capacidade dela da mesma forma que as outras crianças? Porque se ela não conseguir desenvolver da mesma forma, eu tenho que enquadrá-la como deficiente e conceder o benefício financeiro do LOAS. Porque este auxílio financeiro, ele vai servir justamente para dar melhores condições para que essa criança possa desenvolver, chegar numa idade adulta, com plena capacidade de trabalho e não ficar mais dependendo da concessão deste benefício assistencial, para que ele possa desenvolver uma vida profissional independente. Iris, eu tenho uma questão aqui também,
que eu trabalhei no SASF lá da região, aqui, que eu também considero interessante. Com relação ao BPC e relação CadÚnico, os dois são intimamente ligados. É uma fonte, no caso, que são íntimas. E com relação a esta concessão do CadÚnico, eu preciso ser plenamente sincero, principalmente com relação a casais, porque é comum, eu não sei na Tiradentes, mas aqui em São Miguel Paulista, na nossa região, é muito comum de acontecer o seguinte: a pessoa fala, bom, na minha casa eu tenho uma pessoa que ela é já aposentada, mas que ganha um salário mínimo. Tem o outro idoso também dentro da casa, que não tem 15 anos de INSS pagos, mas que também precisa de uma renda. E aí as pessoas orientam, falando, não, olha, vem cá, isso é muito simples de resolver. Você pega um outro comprovante de residência, você assina uma declaração dizendo que você é isso. Assim, nós voltamos e vamos finalizar a nossa apresentação de hoje dizendo sobre a forma que a pessoa vai fazer o cadastro lá no CadÚnico. Então, a pessoa, ela vai para o CadÚnico fazer o cadastro, devendo a pessoa sempre levar as informações reais, legítimas e verdadeiras. Porque depois ela pode ter problema de responsabilização pessoal, criminal. É muito comum, e infelizmente acontece muito, a questão da pessoa ter na composição de um grupo familiar, moram dois idosos, um idoso já é aposentado e a outra pessoa idosa também precisa daquela renda para poder sobreviver. Entretanto, essa pessoa idosa vai lá e ouve, olha, né? Diz que você é separada do seu marido, você assina a declaração que você é separada dele de fato ou de corpos, e aí você passa a receber este benefício assistencial. Muito cuidado com fraudes junto ao CadÚnico, porque nessas operações pente fino, o INSS ele puxa os últimos registros de CadÚnico, o INSS entendendo que a pessoa, né, informou errado, praticou fraudes ou agiu de má fé, o INSS tem todo o direito de suspender o benefício assistencial e ainda fazer a cobrança dos últimos 5 anos que a pessoa recebeu de forma indevida. Aqui eu tenho no meu escritório pessoas que estão com carta de cobrança do INSS de mais de 60 mil reais. E a pessoa não tem renda nenhuma, não tem como pagar, recebe aquela carta. O INSS vai poder montar de todos os meios jurídicos cabíveis, penhora de bens, penhora de imóvel, penhora de carro, solicitar saldo bancário que não esteja em conta poupança, para poder tentar reaver destes valores. Uma situação muito comum também é da pessoa que dá entrada no benefício lá do CadÚnico. Num determinado momento, ela tinha 2 filhos que não trabalhavam registrados. Depois, esses 2 filhos começam a trabalhar registrados e a renda começa a cair lá no sistema. Automaticamente, o INSS consulta o sistema, ele verifica que aquela pessoa que estava desempregada hoje se encontra trabalhando registrada, o que deveria, no caso, é suspender a concessão do benefício assistencial. Dentro do sistema do meu INSS, lá tem um espaço reservado, dentro daquele emaranhado todo lá, tem um espaço reservado dizendo, olha, né? Meus filhos começaram a trabalhar registrados e moram aqui dentro da minha casa. Eu quero que suspenda o pagamento do meu benefício assistencial.
para que eu não seja enquadrada como estelionatária, recebendo benefício de forma indevida. E assim a pessoa fica isenta de poder sanções penais e criminais dentro dessa linha. Espero ter colaborado bastante, tá? O vídeo ficou um pouco mais extenso, mas porque são muitas informações. Quando tivermos a oportunidade de um evento presencial, eu quero estar aí levando o tema novamente para vocês. Sim, sim. Acho que a nossa proposta mesmo é conversar presencial mesmo, por conta dessas questões aí de tecnologia, né? Acaba sendo um pouco atrapalhando um pouco as nossas ações, né? Mas eu agradeço em nome do SASP, Ubuntu, Alex, pela sua participação, por ter reservado um tempinho aí da sua manhã, mesmo você com clientes aí, né, para atender, mas ter reservado esse espaço para conseguir falar um pouco com a gente. Claro que tem mais questões para a gente falar sobre BPC, né, sobre a questão da previdência social, enfim, mas aí a gente deixa para uma outra oportunidade, quando a gente conseguir se reunir presencialmente. Ó, Iris, com fé em Deus, oportunidades não vão faltar, tá? Quiser marcar o dia presencial, a gente vai. Monta uma listinha também de perguntas. Se quiser me mandar uma lista também de perguntas, depois eu gravo um vídeo e eu começo respondendo todas as perguntas. Eu vou lá, gravo o vídeo e coloco. Perguntas do SASP Ubuntu. Pergunta 1, e vou respondendo também e mando o vídeo para vocês. Gratidão pela oportunidade, fico feliz de ter colaborado e parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês realizam, essa linha de inclusão digital, acompanhar toda essa questão da chamada vulnerabilidade. E eu creio em Deus, né? Vamos estar aí pedindo a Deus que Cidade Tiradentes saia desse rol de alto índice de vulnerabilidade. Sim, sim. Serviços sociais vão estar chegando, a inclusão digital também. No futuro próximo, com fé em Deus, a gente vai estar debatendo que isso aqui foi um passado distante. Sim. Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Eu acredito também nessa somatória aí de juntar forças, né? Como foi a sua dica que você trouxe aqui hoje para a gente, de outros órgãos, assistentes sociais que trabalham no INSS, pessoal que é da perícia médica, para a gente conseguir alinhar as falas e entender melhor como que funciona para que as famílias, de fato, consigam ter acesso a esse direito. Eu me comprometo a estar levando o tema junto à gerência executiva, a leste, toda essa região, tudo aqui. E assim que eles abrirem para mim esse espaço, para essa reunião, a gente vai estar trabalhando nisso. Tá bom? Então. Grande abraço. Obrigada, Alex. Até uma Tchau, próxima. tchau. Tudo de Até bom. mais. Até a próxima. Tchau.